olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao canal Semeador.net. Hoje, dando continuidade ao capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, que nós estamos começando a estudar na semana passada, o item A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Como dissemos, né? É um trecho grande, então nós dividimos em duas partes. Então vamos agora, né, concluí-lo. Ok, meus irmãos? Vamos lá então comigo. Desde pequenina, a criança manifesta seus instintos bons ou maus, que traz de existências anteriores. É preciso que os pais se dediquem a estudá-los. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Observai, pois, os menores sinais que possam revelar o germe desses vícios, e tratai de combatê-los logo, não deixando que criem raízes profundas. Fazei como um bom jardineiro que arranca os maus rebentos à medida que eles vão surgindo na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis, pois, mais tarde, serdes pagos com a ingratidão. Quando os pais fazem tudo o que devem para o adiantamento moral de seus filhos, porém, mesmo assim, não alcançam êxito, eles não têm de que se lamentar, e sua consciência pode ficar tranquila. Quanto à tristeza bem natural que eles sentem pelo fracasso dos seus esforços, Deus lhes reserva uma imensa consolação, pela certeza de que se trata apenas de um atraso, de que em outra existência lhes será permitido acabar a obra começada nesta, e de que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não dá uma prova acima das forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se não se consegue triunfar, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Quantos existem que, em vez de resistirem aos maus procedimentos, neles se satisfazem? É a esses que estão reservados os choros e as lamentações em suas vidas futuras. Admirai, porém, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta a quem está arrependido. E chega o dia em que o culpado está cansado de sofrer, em que seu orgulho, enfim, foi dominado, e é então que Deus abre os seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, entendei bem o que digo, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitadas por amor a Deus. É um momento supremo para o espírito, no qual é preciso, principalmente, não falhar com lamentações, se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçar. Em vez de vos lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a oportunidade de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão do mundo terrestre, entrarei no mundo dos espíritos e sereis aclamados como o soldado que saiu vitorioso do meio da batalha. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Muitos suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbem sob o peso dos sofrimentos domésticos, magoados pela ingratidão dos seus. Como é terrível essa angústia! Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há longas aflições, não há desespero eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra sempre. O que há de mais consolador
de mais encorajador do que o pensamento de que depende de si, dos seus próprios esforços, abreviar o seu sofrimento, destruindo em si a causa do mal. Para isso, no entanto, é preciso que o homem afaste seu olhar da terra e não veja só uma existência que se eleve pairando no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela aos seus olhos, e ele espera com paciência, porque é explicável agora o que antes, na terra, lhe parecia monstruosidade. As feridas que recebeu não lhe parecem mais que arranhões nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto dos laços de família, parece como verdadeiramente são, não mais os frágeis laços da matéria, ligando os seus membros mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem, em lugar de se afastarem com a reencarnação. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade do progresso moral e a afeição fazem com que se reúnam, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem, como o fazem no espaço, nascendo daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações momentaneamente eles são separados, mais tarde se reencontram, felizes com os seus novos progressos. Porém, como não deve trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham enoar, enoarnar entre eles, para receberem conselhos e bons exemplos, como vistas ao seu adiantamento. Muitas vezes, tais espíritos tornam-se a causa de perturbações naquele meio, mas é isso que constitui a prova e a tarefa que os outros têm que desempenhar. Acolhei-o, portanto, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por haver salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. São mensagens de Santo Agostinho, em Paris, 1862. Então, meus irmãos, vamos aqui fazer as nossas observações, né, a esse assunto muito interessante para nós, que traz muitas informações. Né? Primeiro, um texto nos chama a atenção aos nossos filhos, aos pequeninos, aos bebês, os bebês que nos encantam com as nossas graças, nos dá alegria, né? Nos traz momentos de felicidade, de orgulho. Mas nós não podemos esquecer que bebês são nesta encarnação. Ali há um espírito milenar que traz as suas conquistas, né? As suas qualidades, mas também traz todas as suas imperfeições, as suas dificuldades. E pensando nisso, é que Deus confiou a nós a tarefa de auxiliá-los. Nós que venhamos na frente, né? Nós passamos toda a nossa experiência, todo o nosso aprendizado de encarnações a este ser que foi confiado a nós, a tutela, né? E que o aceitamos antes de encarnarmos aqui. Aceitamos vir como pais dele e ele, muito grato também ficou de ser recebido por nós. Então, qual é a função dos pais para com os seus filhos? De educá-lo, de encaminhar uma vida do dia a dia? Sim, mas na vida espiritual, que é a verdadeira vida, como fazer isso? Despertando nele os valores morais, os intelectuais, né? Então nós levamos nas escolas para a escola da cultura,
prepararam para o mundo no aspecto comercial, no aspecto profissional, né, e, de uma certa forma, no aspecto de vida em sociedade. Mas não esqueçamos nós que os responsáveis maiores somos nós. Nós que temos que passar para os nossos filhos os valores morais trazidos pelo nosso mestre Jesus. Então ele coloca aqui que o orgulho e o egoísmo são duas chagas que detonam a nossa encarnação, a nossa prova. Então o que é que nós temos que fazer? O texto aqui nos alerta para que mesmo aquela criancinha que acabaram de aprender a falar, ou nem às vezes nem isso, observai, junto com o amor que temos, observai pequenos gestos de orgulho, de egoísmo, né? Quando não tem a dificuldade de compartilhar um brinquedo para brincar em conjunto com um colega, ao invés de brincar sozinho com aquele brinquedo. Quando a criança amada tem a dificuldade de ofertar aquele brinquedo diante de tantos que ele tem, o outro tendo menos, ou querendo brincar com aquele, cede aquele brinquedo, cede, temporariamente ou não. Então, é desapegar da matéria, é entender que o seu brinquedo não é seu brinquedo, né? Não é seu. Tanto é que quando ele voltar para a pátria espiritual, o brinquedo vai ficar, mesmo ele não tendo mais o mesmo valor, porque já é homem ou mulher feita, né? Mas aquilo fica, como tudo fica de material. Então, esta é a nossa responsabilidade. Lembro lá atrás, na minha infância, da educação dada pelos nossos pais, né? O cumprimentar, né? É respeitar os mais velhos, não fazer bagunça. Então, valores que a gente pensa o seguinte, nos fez quem nós somos hoje. Respeitar o próximo, respeitar os mais velhos, obediência aos pais, né? Não brigar, não discutir, não é verdade? Então, hoje, é o que pede o Evangelho de Jesus. Que a gente trabalhe desde tenra idade, né, nas nossas crianças, na construção deste homem de bem, que nós queremos ser e queremos contribuir para que outros assim também consigam ser. O orgulho que nos trará quando nossos filhos forem vistos como homens de bem, né? Tudo bem que nós queiramos que nossos filhos sejam doutores, aí é nossa vaidade, mas que sejam doutores para atender aos objetivos da profissão, nobres, né? Mas também que sejam homens de bem, homens de bem, que qualifica muito mais ainda, né, o título, não é verdade? E aí ele coloca que a questão também das dificuldades em que nós vivemos, em que ele coloca que toda a dificuldade que nós encontramos reside em nós a causa. Muitas das vezes a gente culpa o nosso próximo, seja ele quem for, como o causador da nossa infelicidade. E o texto vem colocar que está em nós essa causa. E se está em nós essa causa, desse sofrimento, desse desconforto, dessa amargura, cabe a nós, apenas a nós, trabalhar para que possamos superar, né? Se tivesse no outro, muito mais difícil seria, porque aí precisaria que o outro assim desejasse nos ajudar, resolvendo o nosso problema, porque ele seria a causa. Mas a causa está em nós. A causa está em nós.
quando eu não quero entender, quando eu participo de um duelo em que eu quero provar para ele que eu estou com a verdade, que a minha opinião é a certa, que a minha vontade tem que ser feita, né. Quando eu me permito entrar numa vibração em que ele, pelo seu equívoco, está, eu me permito entrar, e aí eu me sinto mal, me sinto chateado, me sinto triste. Então eu já entendo que não, eu não tenho que me envolver nesses sentimentos. Eu tenho que me envolver num sentimento de gratidão pela vida, pelas oportunidades que o Mestre Jesus me oferece a cada instante de aprender e de, como ele, servir. Se o outro ainda não compreendeu, se o outro ainda se encontra fora dessa caminhada mostrada por Jesus, que eu compreenda, que eu o entenda, porque é difícil mesmo. É difícil para mim, é difícil para ele igualmente. Que eu compreenda, que eu entenda, que eu respeite o seu tempo e espere, fazendo o que eu posso fazer, né? Sendo um amigo que próximo me encontro, para o que ele precisar, na hora que ele desejar, né? Que eu seja aquele que leve o pensamento ao Pai, pedindo pelo irmão o entendimento que ele tanto precisa para dar um passo a mais, um passo à frente. São essas atitudes de equilíbrio e discernimento que nós temos que fazer crescer em nós. Nós temos que parar de encarar a vida como se a vida fosse apenas uma encarnação aqui. Não é. Engana-se você que pensa que assim é. Não é. Nós não começamos no útero materno da nossa mãe há alguns anos atrás. Não. Essa encarnação começou. Este corpo que me envolve, sim. Mas eu não. Eu precedo. E eu não vou acabar quando esse corpo se esgotar de energia. Não, eu não vou. O corpo que vai se esgotar, o corpo que vai acabar. Eu continuo, porque eu sou um ser que tive um início, mas não tem um fim. Sou imortal. Entendem? Então, olhando sobre essa ótica, olhando para trás, né, e percebendo pelas histórias, pelos traços das civilizações que existiram, em que eu fiz parte delas, né? Olhando para mim hoje, com minhas imperfeições, que são tantas, mas eu vejo quanto eu progredi, quanto eu progredi. Hoje, digo, eu estou na minha melhor encarnação, estou vivendo a minha melhor encarnação. Não é motivo para alegria? Eu fui bárbaro, fomos bárbaros. Ficamos alegres com aquelas barbáries do tempo de Roma, no Coliseu, em que cristãos eram mortos. Era o nosso Maracanã, não é isso? Hoje já nos choca, já nos impacta. Nós não desejamos mais isso. Nós nos achamos graça, nos incomodam, nos abalam, nos sensibilizam, como mudamos. E ele coloca aqui, pelos laços de afinidade, nós nos procuramos, seja aqui, seja no espaço, entre uma encarnação e outra, os afins se procuram, né? É a lei do amor. Que bom, então. A gente sempre se procura. E juntos comemoramos pelas realizações que conseguimos vencer. E Deus tão bom, né? Faz com que o quê? Outros que se encontram atrasados perante nós, porque sempre tem quem está adiantado, mas também tem sempre aquele que está em atraso. Coloca junto conosco numa nova encarnação, para que conosco possam aprender, nem que seja pela observação, aprender. São nossos filhos,
são nossos membros familiares. Então entendamos e agradecemos a Deus a oportunidade de aprender e a oportunidade de servir, de servir. Muito bom. Entendendo que Deus não nos dá uma prova acima da nossa capacidade. Então, se te parece difícil, não reclama. É possível de vencer, porque Deus é Pai e é justo. É só ter vontade. E se tiver muito difícil, Pai, me ajuda. Está difícil para mim, mas com sua ajuda conseguirei vencer a parte que me cabe. Não é isso? Então, meus irmãos, com esses estudos de hoje, nós terminamos mais este item, este capítulo, e o convite fica aqui, feito sempre, né? Para que possamos estar juntos mais uma vez, semana que vem, com todos vocês, com a companhia de outros, seus amigos, familiares, para juntos refletirmos um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Fique com Deus, meus irmãos. Graças a Deus, muita paz a todos.